Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para ter mais uma história bíblica e mais um tempo devocional. Vamos lá? Oi, crianças, tudo bom? Hoje eu vou contar para vocês a história de Moisés entre os juncos. Era uma vez uma garota chamada Miriam, que vivia no Egito. Ela e sua família eram escravos hebreus. No Egito havia muitos escravos hebreus trabalhando para o rei. Um dia o rei, que era o faraó, ordenou: há muitos hebreus no Egito, por isso não devem haver mais meninos. Então ele enviou soldados para todos os vilarejos hebreus. Se eles encontrassem bebês meninos, teriam que matá-los. A mãe de Miriam tinha um bebê menino. O que nós iríamos fazer? Perguntou Miriam, chorando. Então a mãe de Miriam escondeu o bebê em casa e a menina cuidava dele. Shhh, irmãozinho, seja bem bonzinho, não chore. Mas quando o bebê chegou aos 3 meses de idade, já era grande demais e fazia muito barulho para ficar escondido em casa. Assim, a mãe de Miriam encontrou um cesto e o preparou de modo que não entrasse água. Então, ela enrolou o bebê em um cobertor e o colocou lá dentro. Quando ninguém estava olhando, Miriam e sua mãe carregaram o cesto até o rio e se esconderam entre os juncos. Em seguida, a mãe de Miriam correu de volta para casa e deixou a menina cuidando do bebê. Durante todo o dia, Miriam ficou escondida por perto para ter certeza de que o bebê estava seguro. Shhh, quietinho, irmãozinho. Então, de seu esconderijo, Miriam avistou algumas pessoas se aproximando do cesto. Era a filha do rei, que caminhava ao longo do rio com suas servas. Logo ela viu algo boiando entre os juncos. Busquem aquilo para mim, ela disse para as servas. Então elas buscaram a pequena cesta para a princesa. Ela flutuava como um barco. A filha do rei olhou dentro da cesta e ficou impressionada. Ai, é um bebê! Ela sorriu e retirou o bebê dali. O pequenino começou a chorar. Ele deve ser um bebê hebreu, coitadinho. Será que ele está com fome? Disse a filha do rei. Só então Miriam saiu de seu esconderijo. Quer que eu busque alguém para alimentar o bebê e depois cuidar dele para você? Perguntou ela. Sim, é uma boa ideia, respondeu a filha do rei. Miriam correu para encontrar sua mãe e juntas elas foram até o rio. Pagarei você para alimentar e cuidar deste bebê para mim, disse a filha do rei, e entregou o bebê para sua mãe. Miriam e sua mãe ficaram muito felizes. Elas levaram o bebê para casa e cuidaram dele até ter idade suficiente para ir ao palácio. A filha do rei estava encantada. Cuidarei dele como de um filho e irei chamá-lo de Moisés. Legal essa história, né, crianças? E essa história é só o comecinho da história de Moisés. A gente já até falou um pouco sobre Moisés no outro dia, quando falou sobre a Páscoa, né? A história de Moisés é muito longa e esse é só o começo dela. Mas com esse comecinho da história de Moisés, nós já aprendemos algumas coisas muito importantes. E eu quero ler com vocês um versículo que está em Hebreus, capítulo 11, verso 23, que diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O que esse versículo está dizendo, junto com a história que a gente viu, é que Moisés era só um bebê, mas os pais dele e também a irmã dele, que a gente viu na história, tinham fé de que Deus iria guardar a vida de Moisés. E a fé é uma coisa interessante para a gente pensar, porque a fé, como a Bíblia nos mostra, é a certeza daquilo que Deus vai fazer. É uma certeza que independe daquilo que a gente vê, daquilo que a gente entende. Às vezes não faz sentido, pensando de forma material, pensando de forma bem humana, aquilo que está acontecendo. Mas nos planos de Deus, tudo aquilo faz sentido.
Porque nós lemos na história, Faraó mandou matar todos os bebês meninos. Então, não tinha como Moisés escapar. Mas os pais dele tiveram fé e entenderam que aquele menino deveria sobreviver. E guardaram ele por 3 meses, e depois a mãe dele bolou esse plano de pôr ele no cesto e levar até o rio onde a filha do faraó costumava ir. Até que a filha do faraó foi, encontrou Moisés e cuidou dele. E Miriam ainda foi importante na história porque levou Moisés de volta para a mãe, e Moisés só quando já era um pouquinho mais velho que foi morar na casa de Faraó. Só que o que isso nos ensina? Que a fé nos leva a ter atitudes e ações. Pelo fato de nós confiarmos em Deus e sabermos que Ele cuida da gente, nós tomamos atitudes. Foi o que os pais de Moisés fizeram. Eles sabiam que Deus guardaria a vida do filho deles e por isso tomaram as atitudes corretas para que isso acontecesse. Igual vocês também na casa de vocês podem tomar atitudes, porque vocês sabem que Deus cuida de vocês. Todos os dias nós vamos dormir porque nós sabemos que Deus cuida da gente enquanto a gente dorme. Nós sabemos que Deus nos ajuda nos nossos estudos e atividades. E por isso que a gente estuda, por isso que a gente cumpre as nossas obrigações. Nós sabemos que Deus guarda a nossa saúde. E é por isso que a gente cuida dela. Por isso que a gente toma os remédios que precisa. Por isso que a gente nesse tempo se guarda de ficar saindo. Porque a gente confia que Deus está cuidando da gente. Então a gente toma as atitudes de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, essa história de Moisés e a Bíblia toda nos mostra isso. Que nós confiarmos em Deus nos leva a ter atitudes corretas, segundo a palavra de Deus. Então, que o Senhor abençoe muito as suas vidas. E é isso aí. Tchau, crianças. Deus abençoe.